Queridos, somos poucos, mas vamos gastar um pouquinho, investir um pouco de tempo na reflexão um pouco da palavra, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os queridos sobre uma temática que a gente normalmente trabalha e fala bastante sobre ela, sempre com um determinado texto, que já comento com vocês, mas eu queria utilizar outro texto para falar sobre essa temática e sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra forma. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o tempo. O tempo. É bastante comum que a gente pegue um texto de Eclesiastes 3, vamos direto lá em Eclesiastes 3, para tudo tem seu tempo determinado, há um tempo certo para todas as coisas. E esse texto ele é muito bacana, esse texto ele é muito interessante, a certeza de que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, e que o tempo de Deus é perfeito, o agir de Deus é perfeito. Mas eu queria utilizar a expressão do tempo de uma outra forma hoje. Eu queria falar sobre uma outra perspectiva do tempo. Eu queria começar com o texto de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler os versículos 15 e 16. Dois versículos do livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler primeiramente na versão Almeida Corrigida e depois eu vou ler o mesmo texto pela NVI, porque tem uma expressão que é diferente e que vai ajudar a gente a entender algumas coisas. Pela versão corrigida, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Agora eu quero ler o mesmo texto na NVI, tá certo? Pega essa frasezinha, essa expressão remindo o tempo, e aí eu vou puxar ela lá agora na NVI. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Agora vem a frasezinha: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, num texto tem remindo o tempo, no outro está aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. O teu zelo, a tua proteção sobre nós, ela é visível em todo o tempo. Senhor, neste momento, diante da tua palavra, diante da Escritura, nós queremos que o iluminar do Senhor venha sobre nós. Queremos aprender de ti, queremos ser realmente ensinados diante da tua palavra. Usa o teu servo, eu sou um mero transporte da palavra, Senhor. Eu sou aqui um servo teu, a ser usado pelo Senhor. Eis aqui o teu servo, disponível ao Senhor. Que a palavra possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo. Eu estava semana passada na minha sessão com o meu psicólogo semanal, e eu estava discutindo sobre o tempo com ele. Estava justamente falando sobre o tempo, e uma determinada expressão veio à tona, veio ali naquela hora,
se assim, o tempo ele é implacável. O tempo ele passa independente do que você faz ou não. Você não consegue segurar o tempo. Você também não consegue fazer com que ele passe mais rápido ou com que ele passe mais devagar. E é interessante como tem situações da nossa vida que a gente quer que ele passe mais rápido e tem situações que a gente quer que ele passe mais devagar, né? Dificilmente você sai de férias, né? Chegando aí ao final do ano, dificilmente você sai de férias e você quer que aqueles 15, 20 dias de férias eles passem de forma muito rápida. Pelo contrário, por uma razão óbvia, você quer que eles sejam o mais demorado possível. Você aproveitar ao máximo aquelas férias, concorda comigo? Então, esse é o comum, esse é o normal. Como professor, eu vejo bastante isso, a questão do tempo também dentro da universidade. Quantos alunos que já não chegaram e disseram assim: professor, dá mais 15 minutinhos de prova aí, porque assim, não vai dar tempo de terminar a prova. O aluno começou às 7 da noite, depois das 10 da noite, o professor não vai dar tempo de terminar a prova. Ele quer que o tempo retarde, né? Ele quer que o tempo passe mais devagar. Mas tem situações, né? Outra situação que eu estava lembrando, é muito comum para as mães, né? Para as mães é muito comum, né? Volta e meia eu vejo em publicações no Instagram, no Facebook, a mãe coloca a foto da criança com 2, 3 anos e aí coloca assim: tempo, vai mais devagar. Alguém já viu alguma coisa desse tipo? Tempo, vai mais devagar. Por quê? Porque a criança está ali nenenzinho, ela vai crescendo rápido, e a mãe: nossa, mas eu queria tanto que ele ficasse pequenininho, então eu não queria que ele crescesse tão rápido. Acontece muito isso, né? E tem outras situações que a gente queria que passasse mais rápido, né? A gente queria muito que o tempo passasse muito rápido no jogo do Brasil, né? Passasse rápido para que a Croácia não empatasse, né? Era óbvio, né? A gente queria que ele passasse muito rápido para que acabasse o jogo logo, né? Quantos de nós a gente ficou ali torcendo para que o jogo acabasse, que o juiz inventasse ali, dissesse: não, já deu 15 minutos dessa prorrogação, acaba logo, a gente não quer mais. Mas fato é que o tempo ele passa independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele vai passar. Ele vai passar e ele tem o ritmo dele. Ele tem o ritmo dele, ele não vai parar, né? A gente tem citações bíblicas, né? Quando parou o sol, né? Enfim, mas de costumeiro comum, né? O tempo não para. O tempo ele não para. Hoje eu queria falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Remindo o tempo porque os dias são maus, aproveitando o tempo porque os dias são maus. Eu tenho visto, como eu trabalho muito com adolescentes, jovens dentro da universidade, eu tenho visto cada vez mais jovens dentro da universidade que estão ali dentro da universidade meramente por uma obrigação. Eu vou contar um caso. Há uns 2, 3 meses atrás, eu cheguei em sala de aula para dar aula à noite e alguns alunos estavam numa conversa. Olha esse caso, estavam numa conversa sobre a última festa do final de semana que tinha passado. E eu fiquei sabendo da história, né? A festa tinha começado às 10 da noite, tinha terminado às 3 da manhã, open bar, né? Bebida à vontade a noite toda. E os alunos estavam reclamando, no outro dia lá na aula, estavam reclamando porque que a festa tinha acabado às 3 da manhã. Por que não poderia ter continuado mais a festa? Eu olhei para eles assim, tá? Vocês têm certeza que eles estão reclamando disso? Vocês beberam a noite toda? Aí um outro
colega, um outro amigo, disse assim, né? Muito bom, né? Para beber a noite toda, vocês ficam em pé, de 10 às 3 da manhã. Agora, para ir para um culto, para uma missa, para passar uma hora em pé, vocês não ficam, né? Todo mundo ficou olhando assim, todo mundo ficou olhando. Como que é a questão do tempo? E eu tenho visto que está se gastando tempo de maneira inútil. Quando a gente fala que os dias são maus, é porque, a meu ver, hoje, pensando um pouquinho, é dizer assim, a sociedade, ela está gastando, ela está utilizando o tempo que já é limitado para coisas úteis, coisas que não valem a pena. E a palavra deixa muito claro para que nós venhamos a aproveitar o tempo de maneira melhor, remir o tempo, aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu quero apresentar ainda mais um exemplo antes de ir para alguns textos bíblicos. E mais um exemplo sobre a questão do tempo, né? É até meio que trágico, mas cômico. Trágico-cômico. Tem uma expressãozinha que fala que é trágico-cômico, né? O que é meio trágico, mas é cômico, né? Quantos de nós já vimos em revista de quadrinho? Vocês lembram da Dona Morte na revista de quadrinho? Alguém lembra da Dona Morte na revista de quadrinho? Lembra, pastor, da Dona Morte? Que ela aparecia uma de preto, né? Toda de preto com uma foice enorme. E ela chegava no indivíduo e dizia assim, chegou a sua vez, né? E aí, durante toda a história, o que acontecia? Durante toda a história, o indivíduo ele ficava negociando com a morte para ele ter um pouco mais de tempo de vida. Vocês nunca viram isso, gente? Já viu isso, Tyson? Já viu a bichinha da... Enfim, né? Então, e aí ele ficava negociando, ou então ao negociar ele ficava fugindo, ele corria para ver se ludibriava a morte, para ver se enganava a morte e tal. Era isso que ele fazia. E apesar de cômico, né, tem um outro vídeo na internet e é bem conhecido, já tem alguns anos também, que vai falar sobre isso. E esse vídeo eu vi ele já há alguns anos atrás e eu resgatei ele, esse vídeo hoje, na verdade, estava lembrando dele. E na verdade esse vídeo ele conta mais, eu vou contar só essa para a gente fechar, para chegar no ponto que eu gostaria ainda sobre essa questão do tempo, tá certo? É remir o tempo, mas a que ponto? Eu quero chegar no ponto de dizer assim, olha, você precisa aproveitar o tempo hoje, porque ele está findando. É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar pra gente hoje. Ele está findando e ele finda para todo mundo, tá certo? E aí esse exemplo desse vídeo é mais ou menos assim. Tem um senhor, um homem de negócios, que ele está falando ao telefone com a esposa dele. E aí ele está assim no telefone, ele diz assim, ô mulher, tal, tudo bem, tal, estou indo para uma reunião de negócios. Aí a mulher dele diz assim, amor, mas quando que a gente vai para a praia? Quando que a gente vai ficar junto? Quando você tem 15 dias que você não vem em casa, tal. Aí o cara vira e diz assim, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ir em casa, eu não tenho tempo para ir para a praia com você, mas o que você precisa? O que você precisa? Você precisa de cartão de crédito? Toma. Você quer reformar a casa? Toma. Você quer trocar de carro? Toma. Pode fazer o que você quiser. Já estou atrasado para a minha reunião, estou indo. E desliga. No que ele desliga, aliás, antes dele desligar, aí a mulher ainda diz assim, né? Ah, amor, mas eu queria você em casa. Mas aí o cara diz, mas está te faltando alguma coisa? Ela, tal. Aí ele, carinho, amor, atenção.
não tem tempo para essas besteiras não tem tempo para essas coisas não. E aí ele desliga o telefone e vem aquela música de fundo, lá vem a Dona Morte, né? Lá vem a Dona Morte e diz assim: chegou o seu tempo. E aí, assim como na revista em quadrinho, lá também ele vai tentar negociar com a morte. E aí a Dona Morte diz assim: não, chegou o seu tempo, ó. Mas como? Eu sou saudável, eu como bem, eu tenho, minha saúde tá boa, tal. Aí a Dona Morte: não, você bebe, você faz tal coisa, você não cuida da sua saúde, você trabalha muito, você não cuida da sua família, e chegou o seu tempo, você vai morrer. Aí ele vai, abre a pasta dele e diz assim: Dona Morte, quanto que a senhora quer para me dar mais 40 anos de vida? Aí a Dona Morte: não, aqui não tem negócio não, que 40 anos de vida, como assim? Aí a Dona Morte, ele disse: não, mas para tudo na vida existe um negócio. E sei que no final das contas ele negocia, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não, 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos. Aí a Dona Morte: 5 anos, tá bom, 5 dias. A Dona Morte dá então 5 dias para ele. Quando a Dona Morte vai embora, ele liga para a mulher e diz: arruma as malas que eu estou passando aí agora, nós vamos para a praia fazer o que for nesses 5 dias. Mas o que fez te mudar de ideia? Diz: né, nós podemos morrer daqui 5 dias, né? Bom, enfim, quem quiser depois eu tenho, só ir lá no YouTube você vai achar a historinha. Mas o ponto que eu quero chegar é exatamente esse. Daqui a 100 anos, todos nós, talvez o Rafael e o Daniel ainda estejam vivos. O restante vai estar todo mundo morto. Nossa, que trágico! O restante todo mundo vai estar morto. Eu, você, todos nós. Daqui a 100 anos vai estar todo mundo morto, né? Então, assim, infelizmente é verdade. E a gente fala muito sobre a volta de Jesus. Quando que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar amanhã, vai voltar daqui 100 anos. A gente pode pensar da seguinte forma: ele pode voltar daqui 100 anos. Só que você não tem 100 anos. Você tem 100 anos para viver? Você não tem 100 anos, eu também não tenho. Então, e agora eu queria pontuar algumas coisas de maneira bastante rápida para a gente pensar sobre isso. Primeiro, o tempo não para, ele não volta e ele não avança. Isso quer dizer que as experiências que você teve no passado, sejam elas boas ou ruins, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, continuo a caminhar. Não dá para viver no passado, não tem como viver no passado, não tem como voltar, também não tem como avançar. Precisamos viver o presente. O presente ele é uma dádiva. O presente é algo que nós precisamos valorizar. É um presente, é aquilo que o Senhor nos deu, o dia de hoje. Aproveitar o dia de hoje que o Senhor nos deu, aproveitar o tempo, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade. Então o tempo é o dia de hoje, né? Não dá para viver nem no passado e nem no futuro. Segundo ponto, o nosso tempo aqui ele é limitado. Então o tempo não para, o tempo não volta, o tempo não adianta. Segundo, ele é limitado, ele é restrito. Nossa, quer saber de uma coisa? Esse negócio de igreja, isso pra lá. Eu acho que eu ainda estou novo, né? Estou com 36, né? Então eu acho que posso pensar nisso quando tiver uns 60, 70, 80, né? O seu tempo é limitado, querido. O seu e o meu,
o nosso tempo ele é limitado. Cronos, ele tem um tempo fechadinho. Pode ser que você morra amanhã, pode ser que você morra daqui 40 anos, daqui 50 anos, daqui 60, né? Enfim, a gente não sabe. Então, aproveite o seu dia de hoje. E aí, eu queria agora ir a alguns textos. Quem tiver com a Bíblia e abrir junto comigo, eu queria pensar o que nós podemos fazer com o tempo que nos é dado. De novo, o que nós podemos fazer com o tempo que nos é dado? A palavra fala que nós precisamos ser bons mordomos, nós precisamos ser cuidadores, bons administradores, bons gestores daquilo que o Senhor nos concede. O Senhor nos concede família, o Senhor nos concede trabalho, o Senhor nos concede recursos financeiros e o Senhor nos concede tempo também. Então, bons mordomos naquilo que o Senhor nos dá. E o Senhor nos dá o tempo, o Senhor nos dá o presente, o Senhor nos dá o dia de hoje. O que nós podemos fazer com ele? Então, eu queria pensar em alguns pontos. De maneira rápida, busquei alguns textos. 2 Timóteo 4, 2 diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. O Senhor te deu tempo. Ó, existe coisa melhor para falar do que a palavra de Deus? Tem coisa melhor para falar do que o nosso Jesus? Não tem nada melhor. Então, pregue a palavra, fale de Jesus, evangelize, seja exemplo na vida de outras pessoas. Segundo ponto, Salmo 34, 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Tenha uma vida de louvor e de gratidão, tenha uma vida de abundância, de louvor, de gratidão por tudo aquilo que o Senhor te deu. Então, nos meus lábios terão sempre louvor e gratidão. Tem gente que acorda para reclamar todo dia, né? Nossa, meu Deus, reclama, acorda, já acorda, toma um litrozinho de vinagre, né? De limão, né? Já passa o dia azedo, né? Não, querido, Deus te deu mais um dia, Deus te deu vida, Deus te deu o presente diário, Deus te deu aquele dia, o dia de hoje, aproveite. E quando a gente fala em aproveitar, a gente remete muito à estrutura do mundo, né? Aproveite. Não. Aproveite o seu dia. Aproveite, agradeça a Deus pelo seu dia, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça. Gratidão, louvor no tempo de hoje. Terceiro, 1 Pedro 5, 6. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tenha uma vida de submissão e obediência a Deus. Sem obediência, sem se humilhar, sem se render, sem realmente obedecer a Deus, nós não teremos uma vida frutífera, nós não teremos uma vida realmente próspera. 4. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Tenha uma vida de bondade e de benignidade. Tenha uma vida de bondade, tenha uma vida de bondade, tenha uma vida onde você é bom para com as pessoas, porque o ser bom para com as pessoas faz parte do seu exemplo como discípulo, o seu exemplo como servo de Deus, o seu pregar da palavra, ele inicia com
a sua vida, o como você é. 5. Marcos 1,15. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento é necessário todos os dias. Arrependimento é necessário todos os dias. Todos os dias eu acordo para livrar a mim mesmo da minha vontade, tirar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Arrependimento, mudança de atitude para viver conforme a palavra. 6. A expressão de amor, Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, mais uma coisa que nós podemos fazer com o nosso tempo, né? Então, expressão de amor, expressão de amizade, de parceria. Quando estamos como igreja aqui, precisamos amar, né? Aproveitar o nosso tempo dessa forma. E 7, busca Deus em todo o tempo. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pois todo o que pede, aí Mateus 7:8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Então eu falei aqui de 7 pontos daquilo que nós podemos e devemos fazer com o nosso tempo. Como que nós podemos aproveitar o nosso tempo? O remir o tempo, aproveitar cada oportunidade, aproveitar o dia, aproveitar o presente, aproveitar a dádiva que o Senhor nos dá. Então, pregue a palavra, tenha uma vida de louvor e gratidão, tenha uma vida de submissão e obediência, tenha uma vida de bondade e benignidade, tenha uma vida de arrependimento, tenha uma vida de bondade e tenha uma vida onde você busque a Deus em todo tempo. E para fechar nossa palavrinha de hoje, eu queria fechar com algumas perguntinhas. Eu queria falar sobre algumas perguntas, para a gente juntar aquilo que nós comentamos aqui nessa breve reflexão sobre o tempo. O tempo que nos é dado, né? Se você está aberto aí no texto de Efésios, leia comigo mais uma vez. Efésios 5:15-16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós não podemos utilizar o nosso tempo como insensatos, como nécios, como desobedientes, rebeldia. Não podemos. Precisamos utilizar o nosso tempo de maneira sábia, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Falamos aqui de 7 pontos, de algumas formas que precisamos e devemos utilizar o nosso tempo. E aí, eu queria fechar com algumas perguntas. Como que nós temos gastado o nosso tempo? Quais os investimentos que nós temos feito no nosso tempo? Quais os investimentos? Vida, a gente tem que fazer investimento no nosso tempo? Claro! Um investimento de alguma forma que você tenha retorno. Então, por exemplo, ler a Bíblia é um investimento que você tem que fazer todos os dias. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Orar é um investimento que você tem que fazer todos os dias. Ore, oração todos os dias. Oração é sobrevivência. Oração é sobrevivência. Não existe crente que não ora. Não tem como. Então, é investimento que nós fazemos na nossa vida como cristão. Ore, leia a Bíblia, louve, seja grato, pregue a palavra. São os investimentos. E a gente aprende na contabilidade que para todo investimento existe uma expectativa de retorno.
né? Todo investimento existe uma expectativa, espera-se um retorno. Você investe em algo que você não quer ter retorno nenhum? Alguém faz isso? Não, né? Você investe em algo que você quer ter alguma coisa em troca, você quer ter retorno sobre aquilo. Você quer ter intimidade com Deus? Ore. Você quer receber de Deus? Ore, leia a palavra, vá nos cultos, louve, agradeça, tenha gratidão, pregue a palavra, seja bondoso. Então invista o seu tempo. Então não é perda de tempo. A gente falou aqui de vários exemplos que eram perda de tempo, né? Assim, a gente tem visto uma juventude assim, que está fazendo um negócio que gente, é perda de tempo. Mas, para nós, coloquei aqui vários pontos do que é investimento, do que é aquilo que nós fazemos para poder ter de Deus, ter da presença de Deus, ter intimidade com Deus. Então, quais os investimentos que nós temos feito? E eu vou fazer uma perguntinha chatinha: o que tem sido perda de tempo na minha vida? Porque se tem coisas que é investimento, tem coisas que eu estou esperando retorno bom, né? Agora, o que tem sido perda de tempo? Às vezes eu estou passando 2 horas no TikTok, sei lá, né? Ou eu estou passando 2 horas assistindo A Fazenda. Não faz isso não, entendeu? Perda de tempo, querido. Então, não faz isso não, invista o seu tempo de maneira adequada. Quais os custos e o retorno esperado das minhas ações hoje? Qual o retorno que eu estou esperando daquilo que eu tenho investido no Senhor hoje? Remir o tempo, aproveitar o tempo com aquilo que Deus espera de nós: louvor, adoração, oração, leitura da palavra, pregar a palavra, ser exemplo em casa, exemplo no trabalho, obediente às autoridades. Como que eu tenho investido o meu tempo? Olha uma outra perguntinha interessante: quando Jesus voltar, seremos encontrados fazendo o quê? Jesus vai voltar. Sebastião, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A gente vai ser encontrado fazendo o quê? Abre comigo Mateus 24, do 37 ao 39. Estou fechando, estou terminando. Dá mais uns minutinhos, dá mais 5 minutinhos. Abre comigo aí Mateus 24, 37 a 39. Quando vai falar do fim dos tempos, né? Aquele capítulo bastante icônico, né? Que vai falar bastante do fim dos tempos. Diz assim a palavra, Mateus 24, do 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, do Filho do Homem. Existe uma música aí do filósofo Zeca Pagodinho, conhece? Deixa a vida me levar? Conhece? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É o filósofo Zeca Pagodinho, né? Diz assim, não, querido, não deixa a vida me levar, não é deixar a vida me levar, não, tá certo? Remir o tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? A gente vê no texto aqui uma comparação, né, do fim dos tempos que se estava programado lá no dilúvio, com o fim dos tempos que nós estamos e vai se passar. Jesus vai voltar, vai chegar. Eu tinha um pastor, uma determinada época, de uma igreja que eu frequentei, que ele dizia assim, olha,
o dia que Jesus vai voltar é hoje. O dia que Jesus vai voltar é hoje, ele dizia assim. E depois eu fiquei entendendo o que ele dizia com isso. Por que ele dizia isso? Porque como você deve ser encontrado é hoje. Não é para amanhã. O ser discípulo, aproveitar o tempo, o remir o tempo é para hoje. Não é para amanhã. Não é para depois de amanhã, é para hoje. Nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus hoje. Jesus, se o Senhor voltar hoje, eu estou pronto. Acabou. É hoje que nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. Remindo o tempo, aproveitando o tempo. E como? E para fechar, eu quero ler mais um textinho. Texto também muito conhecido nosso. Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por que eu coloquei esse texto do fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito, ele é a expressão do caráter de Cristo em você e em mim. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em você e em mim. É a expressão dele, é a expressão de Jesus na minha vida. O fruto do Espírito é a expressão divina em nossas vidas. Que tal então gastarmos o nosso tempo, aproveitarmos o nosso tempo, investirmos o nosso tempo praticando o fruto do Espírito, evidenciando a vida de Cristo em nossas vidas, para que outros sejam alcançados pela palavra, por meio de mim e por você, e nós estejamos todos os dias prontos, disponíveis a tudo aquilo que o Senhor quer nos enviar e falar a nós, e disponíveis, prontos para a volta de Jesus também, porque Ele vai voltar, e sejamos encontrados prontos, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Você recebe essa palavra, querido? Recebe essa palavra? Essa palavra, ela veio ao meu coração de uma forma, assim, realmente, eu fiquei pensando, poxa, precisamos aproveitar o nosso tempo. É tempo aí de a gente, final do ano, começar a pensar o que vai ser em 2023. Deus, eu quero mais tempo com o Senhor. Eu quero mais investimento no Senhor na minha vida, em intimidade com Deus, em receber a Deus, em ter mais de Deus em 2023. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos.